com uma visão muito limitada em relação a ela, né? Que querem apenas o Jesus para curar uma pereba, para prometer alguma coisa, para dar um carrinho. Filosofia de vida e acabou. Exatamente. Não vai além disso. Ele fica limitado àquela esfera de vida muito resumida, sendo que ele passou a integrar as fileiras de uma instituição duplamente milenar e que teve que enfrentar desafios extraordinários e os venceu. E que quando você coloca isso na conta, os desafios que surgem na atualidade, diante dos desafios que já foram vencidos, é uma brincadeira. Diante daquilo que essa igreja já enfrentou com Trajano, com Domiciano, com as perseguições, né, com os grandes levantes para tentar eliminar a fé cristã. Então quando a gente olha para a história da igreja, a gente começa a ter um outro sentimento. Tem muita gente que critica a igreja de forma muito fácil, que desce o palco, desce a lenha, que a igreja é uma hipocrisia, é uma falsidade, é uma mentira, não sei o quê, sendo que estamos falando de uma história de mais de 2000 anos. Então temos que ver direitinho acerca do que nós estamos falando. Que tem pessoas criticáveis? Tem. Que tem situações que de fato são vergonhosas? Sim. Mas qual é a instituição, qual é o grupo, qual é o ajuntamento de pessoas que primeiro possa se colocar no nosso nível de ter mais de 2000 anos de existência e que não tenha problemas? Então você tem que conhecer para poder colocar o peso na mesa. Quando alguém vier com esse tipo de coisa, fala, olha, você tem que saber contra quem você está falando. Você está falando contra uma instituição que moldou o mundo ocidental. Se você está no mundo ocidental, você gosta de ter sua liberdade de expressão, o seu direito de defesa, tá certo? Seu direito à propriedade privada, o seu direito à vida, tá certo? A presunção de inocência, por exemplo, ninguém pode ser condenado, senão mediante devido processo legal. Tudo isso é influência do cristianismo. Você teve uma base legislativa romana, mas com uma influência cristã, que alterou aquilo que havia de desumano na legislação romana e cristianizou os povos bárbaros, para eles poderem ter essa estrutura de Estado. Então se você está num Estado ocidental, se você não está gostando, vai lá para a Índia, vê a estrutura de castas, vê se é legal. Vai lá para a Arábia Saudita, vê a Sharia, tenta viver conforme eles. Então, não está gostando? Vai para a Arábia Saudita, vai para Cuba, e você vai ver o que é dificuldade. Ok? Então você tem essas situações que são muito reais. Com relação ao calendário, eu só quero dizer o seguinte, ó. A palavra calenda, que ele cita aqui, ó, definição da palavra calendário. Essa palavra calenda que é do contexto romano e fala de início do mês. Tá? Então, toda a data inicial ao mês era uma calenda, o dia, né, era calenda, e isso passou para a tradição e deu o nome de calendário. Ok? A definição de era, ele fala que a era basicamente é um período indefinido. Era, quando você fala sobre era, você fala, ó, uma extensão temporal indefinida. Você tem aí uma era. Então a era, ela vai sofrer, por exemplo, uma forte mudança por um evento que envolva todas as pessoas, né, que estão dentro daquele contexto. Então muitos eventos não conseguem ser uma alteração de uma era, porque eles são particulares, locais. Mas quando você tem um evento que atinge universalmente, ele define uma era. Por exemplo, temos poucos eventos. O nascimento de Cristo define a era antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento de Cristo, o Salvador, aquele que foi o fundador, né, o início, né, para o cristianismo, e o cristianismo moldou a face do mundo. Você tem o mundo ocidental, que é moldado pelo cristianismo, e você tem muitos países ao Oriente, Oriente Médio, até Extremo Oriente, que também tem influência cristã. Então você tem aí era para um grande período de tempo. Ele passa aqui adiante, fala o calendário romano, ele cita algumas informações interessantes, calendário romano, calendário juliano, e como explicar o nascimento de Jesus antes da data oficial. Eu quero passar um conteúdo resumido em relação a isso. Você tem, ó, atualmente o mundo ocidental rege-se pela era cristã, mas nem sempre foi assim. E aí você tem as diferentes formas pelas quais as pessoas marcavam períodos, né, a marcação do tempo. O tempo já foi medido pelas Olimpíadas. Aí você tem o contexto grego, tá? Onde aconteciam os jogos no Olimpo em homenagem, né, a Zeus. Então você tinha as Olimpíadas. Os primeiros jogos 776 a.C., tá? Então, claro, ele vai colocar como referência a nossa marcação de tempo, para a gente se situar no tempo. Então ele olha,
em 776 a.C., você tem o começo das marcações de Jogos Olímpicos. Aí você tem esses períodos, eles eram períodos para colocar marcos históricos. A Olimpíada tal, tá ok? A fundação de Roma também é um marco histórico, você tem 753 a.C., então a partir dali passou-se a marcar, que é onde tem o calendário romano aqui, ó, só para ler o comecinho, ó. De acordo com a história, o calendário romano foi organizado por Rômulo, que segundo a história foi o primeiro rei de Roma. Então uma cidade-estado. Reinou de 753 a 715. Tinha 10 meses de 30 dias. Numa Pompílio, o sucessor de Rômulo, reformou esse calendário acrescentando-lhe 2 meses, passando o ano a ter 365 dias. Muito bem, então você tem o surgimento com Rômulo, inclusive a narrativa de Rômulo, parte dela é lendária, né, mitológica. Você tem Remo e Rômulo, os dois irmãos que foram criados por uma loba e tomavam leite aí da loba, né? Então com isso você tem como que um engrandecimento do mito fundador. Então o cara que foi o fundador tem nele algo também da ferocidade desses animais, né? Tem algo assim de resistência, algo de força. Então aquele mito fundador é como que algo pedagógico para o povo. A bravura, a hombridade, né? a masculinidade, né? De vencer obstáculos. Então você tem essa questão, mas fora isso você tem a marcação do tempo, 753 a.C., para o início desse marco, né? Fundação de Roma. De César, tá certo? Ou hispânica. Conquista definitiva da Península Ibérica pelos romanos em 38 a.C. Também foi um marco histórico, que passou para eles como uma marcação de tempo, marcação de data. Tantos anos depois da conquista da Ibéria. Pronto, então para eles é um marco histórico. Cristo, né, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, em um da era cristã, um ano Domini é dito também. Então, antes de Cristo, o ano no qual Cristo nasceu, o ano 1, chamado ano Domini, ano do Senhor. Aí 2 depois de Cristo, segue, né, DC depois de Cristo, ok? De Maomé também, a chamada Égira, tá ok? Quando ele é expulso e ele volta então para conquistar Medina, né? Então temos ali a chamada Égira, fuga de Moisés de Meca para Medina, 622, então aquele é um marco para eles. Tá? Eles reconhecem também a contagem de tempo dos judeus, dos cristãos, mas o marco para eles é 622, tá ok? Calendário cristão, deixa eu passar uma coisa para vocês que está associada a isso aqui, ó, a parte como explicar o nascimento de Jesus antes da data oficial. Os calendários já eram cristãos. O calendário cristão teve seu início no século VI, quando o abade Dionísio decidiu contar o tempo a partir do ano 1 do nascimento de Jesus Cristo. Até então a contagem era feita a partir da posse do imperador Diocleciano. Contou os anos de todos os reinados romanos e chegou à conclusão de que se tinham passado 753 anos da fundação da cidade eterna ao nascimento de Cristo. Esta data define o ano 1 da era cristã. O calendário cristão tem suas origens no antigo calendário romano, depois substituído pelo calendário juliano, no ano 43 a.C., e finalmente substituído pelo calendário gregoriano, promulgado pelo Papa Gregório XIII, em 24 de fevereiro de 1582. Segue o ano solar de 365 dias, 5 horas e 49 minutos, divididos em 12 meses. De 4 em 4 anos é acrescido um dia em fevereiro, chamado ano bissexto. Tá, então, básico sobre calendário. E a questão que ele coloca aqui, ó, o equívoco, localiza aí, por favor, o equívoco, o ano errado e o dia errado também. Ok, então temos essas questões aí, ó. Algumas tentativas feitas para mudar nosso calendário. Somente em relação a isso. Do que ele está falando aqui, em relação a esse equívoco? O Dionísios Exíguos, né, chamado aqui, que sim propôs esse trabalho no século VI, ou seja, século VI de 501 até 600, é século VI. Então nesse período ele percebeu o seguinte, que o calendário, o marco, tá certo, para se marcar o tempo, estava estabelecido no reinado de Diocleciano. Diocleciano? Isso de Diocleciano. Então você vê, ó, como é que se marcava o tempo. O cara escolhia um evento e contava a partir dali. Então a Olimpíada tal, aí a partir dali está contando o tempo. Quando tiver a próxima, é o próximo marco. Os reinados, né? Diocleciano, pronto, a partir dele.
Então, quando Diocleciano começou a reinar, a partir dele, o Antigo Testamento usa isso, o ano tal do reinado do rei tal, né? E aí começa a contar a partir dali. Era a forma de estabelecer um marco histórico. O que ele viu? Olha, a gente está contando o nosso tempo, e a igreja já estava forte nessa época, a gente está contando o nosso tempo fundamentado num cara que foi um demônio. Diocleciano foi uma peste. Ele tentou extinguir o cristianismo. Ele deu liberdade a qualquer romano matar o cristão que ele conhecesse. Você conhece um cristão? Mate-o. Então ele deu essa liberdade de eliminar, de destruir totalmente o cristianismo. Ele falou, não pode levar o nosso calendário a partir desse marco fundador, Diocleciano. Aí ele se propôs a tarefa, vamos fazer toda a contagem, tá certo? Estabelecendo aí Diocleciano, os anteriores, fundação de Roma. Então, com esse panorama, ele fala, olha, Cristo nasceu no tal ano de Tibério. Aí ele estabeleceu essa linha cronológica, né? Até a fundação de Roma, até Diocleciano. Aí ele procurou Tibério. Falou, tá aqui, então vamos colocar aqui, ó, ano 1. O problema é, quando ele colocou, ele cometeu um equívoco. O que não era muito difícil, uma vez que na época ele não tinha tantos recursos, né? Então, depois, futuramente, com o calendário gregoriano, viu-se que havia um equívoco ali, porque haviam outras informações que contribuíam para se compreender melhor a data da marcação e estabelecimento. Por exemplo, se o cara morre no ano, o ano acontece um eclipse, o eclipse é um dado histórico coletivo, universal. Todos os povos vão dizer, pelo menos aqueles que puderam ver, né? Vão falar, olha, aconteceu um eclipse em tal época. Aí o outro também vai casar a mesma informação. A partir dali você consegue unificar os dados. E aí com um evento desse, que é um evento unificador, eles conseguiram ver que Dionísio chegou perto, mas errou um pouquinho. E ele errou em 4 ou 5 anos. Então ele colocou 4 ou 5 anos depois do verdadeiro nascimento. Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. É 4 ou 5, uma coisa assim, uma coisa bem... 5 anos antes de Cristo. Alguns adotam 4. Então Jesus nasceu em 4 antes de Cristo. Por quê? Porque quando foi marcada a data, foi marcado 4 depois do seu nascimento real. Uma vez que eles conseguiram examinar melhor e ver que o censo realizado o censo realizado na época de Cristo, né, na qual José teve que se deslocar para Belém, casando essa informação com outros dados, verificou-se que estava 4 anos antes daquilo que foi colocado. A idade dele mudaria, cara. No caso, quando você chega à época do calendário que eles colocavam, ali ele já estava com 4 anos. Então, você tem que levar em consideração essa discrepância, né? Tem que levar em consideração esse erro aí. O ano e o dia. O dia, por quê? Quando foi feita a marcação do dia 25 de dezembro, a marcação ela não foi tão influenciada por uma pesquisa histórica, por uma pesquisa cronológica, tá? Ela levou em consideração a conveniência. A conveniência, no caso da igreja da época, da igreja católica apostólica romana, que já era uma forte instituição e que já estava paganizando-se, já estava sofrendo influência do paganismo. A igreja, o fato dela se tornar forte é bom por quê? Porque a perseguição parou. Então não podemos dizer que isso foi totalmente ruim. A perseguição parou. Mas teve um lado ruim. Teve a outra face da moeda, que foi o quê? Quando a igreja torna-se instituição, ela passa a ter força, ter dinheiro, ter apoio do Estado, cria o interesse de muitos que não fazem parte da igreja. E aí começa a haver uma entrada massiva de pagãos, caras que apenas fingem ser cristãos, então fazem lá o batismo, fazem lá, né, as ritualísticas, né, e se trajam lá de cristãos, tal, mas eles têm ideias pagãs. E aí eles começam a adaptar certos preceitos dentro da igreja para sincretizar, para acomodar. É aquilo que foi feito aqui no Brasil em relação aos cultos afro. Você tem na igreja São Jorge, aí num culto afro é Exu, uma coisa assim. É o Lorum, né? É Ogum, pronto. Aí na igreja São Jorge, na Umbanda é Ogum. Aqui é Nossa Senhora, lá é Iemanjá. E por aí vai, é um secretismo. O cara disfarça para manter, então no coração dele fala, eu estou cultuando Ogum, eu estou cultuando Iemanjá, mas ele está oferecendo para Nossa Senhora.
mas ele estava oferecendo para São Jorge. Aí eu falei, nossa, que interesse em São Jorge, hein? São Jorge era um santo que nem ligava muito para ele. Agora, daqui a pouco tudo é São Jorge, São Jorge, São Jorge. É que o cara, na verdade, está adorando Ogum, meu filho. E ele está disfarçando isso numa veneração a São Jorge. Assim aconteceu também. Isso não é novo na igreja, isso aconteceu há muito tempo. Desde que a igreja começou a integrar dentro do seu quadro figuras que não eram cristãs de verdade. Por exemplo, a influência que sofreram na marcação de certos marcos importantes na igreja, como o Natal, o nascimento de Cristo, que é colocado como 25 de dezembro, sendo que esta época do ano, olhando para a situação da Judéia, seria impossível. É a época de chuvas, ninguém seria louco de fazer um censo numa época dessa.